Bem, meus irmãos, como vocês sabem, hoje é o terceiro domingo do mês, é o domingo que nós dedicamos ao livro espírita. E hoje nós vamos ter um livro, esse ano todo que nós estamos trabalhando, não é? Pela comemoração dos 90 anos da nossa casa, é um ano que nós estamos dedicando às obras de Chico Xavier, e vamos hoje falar sobre o livro Ave Cristo, que é um dos romances lindíssimos de Emmanuel, não é? Na psicografia do Chico Xavier. Quem vai falar para nós sobre esse livro é o nosso irmão João Aparecido. Queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus, que sejam as nossas primeiras palavras de agradecimento ao Senhor por nos encontrarmos reunidos em seu nome. Tem por hábito fazer a saudação, lembrando sempre da afirmativa do nosso Mestre, que onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estaria. E toda essa preparação de ambiente foi exatamente para que nós pudéssemos estar reunidos em nome dele. Então hoje, estamos com alegria nesta casa, atendendo ao convite amoroso, para uma tarefa relativamente complexa. Por quê? Dar continuidade a esse ciclo de palestras das obras de Francisco Cândido Xavier, especificamente os romances de Emmanuel, nos leva a refletir na mensagem contida nesses livros. Não é pura e simplesmente romance para o nosso deleite. Esses romances têm por objetivo nos colocar em contato com aquele movimento inicial dos primeiros cristãos, enfocando aproximadamente 2 séculos após a passagem de Jesus pela terra, em que hoje falamos com facilidade, somos cristãos. A cobrança não é aquela que ocorria naquela época, que exigia para o testemunho o sacrifício da própria vida, para não falar em outras situações de perder propriedades e outras coisas que ocorriam naquela época. Então hoje, a expectativa de que o cristão tenha, por excelência, a conscientização de procurar pautar a sua vida nos ensinos do nosso Mestre. Então, o testemunho nosso hoje é de termos essa coragem moral de sermos cristãos, mas verdadeiros cristãos na atualidade. Mas não há como falar dos romances sem falar de onde vieram esses romances. Então, este ano, lembramos que 109 anos se passaram desde o nascimento, ou da última encarnação, desse vanguardeiro do movimento espírita, que nos deixou de legado mais de 400 obras, além do exemplo de vida, o que nos possibilita dizer que existe 2 épocas para o movimento espírita no Brasil. Uma é antes de Francisco Cândido Xavier e outra depois de Francisco Cândido Xavier. Como também costumamos dizer que existe 2 épocas em relação a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, uma antes dele e outra depois dele. Tanto que o movimento espírita reconhece no exemplo, na ação de Bezerra de Menezes, como sendo o Kardec brasileiro. Então esta é uma demonstração da gratidão dos espíritos de escola que semearam a doutrina espírita no nosso país. Mas quando se fala em Francisco Cândido Xavier, apesar de nós já termos conquistado o direito de cidadela como Bezerra de Menezes, porque antes do Dr. Bezerra de Menezes, a prática da mediunidade, a prática do espiritismo, que era associada à prática da mediunidade, era considerado crime. Então as casas espíritas tinham que manter um registro à entrada. Hoje ainda algumas mantêm esse registro. As pessoas que vêm assinam a presença. Mas tem um cunho de estatística hoje. Quantas pessoas vieram à reunião? Naquela época não era uma exigência da polícia. Quando os policiais davam uma batida, pegavam um registro e as pessoas todas iam para a delegacia, porque era considerado crime. E então foi sobre a direção de Adolfo Bezerra de Menezes, no grupo nascente, fundadores da Federação Espírita Brasileira, em que
usando o prestígio que ele tinha na sociedade, porque ele não estava na base da pirâmide. Bezerra de Menezes vivia no topo da pirâmide, porque antes de ser espírita, primeiro foi médico, ele foi empresário, ele foi político, ele foi militar. Tudo isso ocorreu antes de ser espírita. Então, quando ele declara a conversão dele ao espiritismo, isto, dizendo publicamente, num salão cheio de pessoas, é porque tinha que dar uma satisfação pública, porque era um homem público. E então, com essa influência, ele insta então com os governantes da época e consegue, através da influência, descriminalizar. A partir dali, sai do Código Penal a prática do espiritismo como crime. E aí conquista-se o direito de cidadela, onde, a partir daí, a Federação Espírita Brasileira recebe o nome, ou adota o nome de Casa Máter do Espiritismo, exatamente por esse reconhecimento pelos poderes públicos que partia da capital, que era o Rio de Janeiro. Então, as casas que foram fundadas a partir daí, para que tivesse esse beneplácito, passaram a ser denominadas de filiadas. Filiação. Por quê? Seguiria os mesmos preceitos estabelecidos no Estatuto da Federação Espírita Brasileira. E essa filiação, então, as casas eram subordinadas à FEB. E isto veio evoluindo até a época do Pacto Áureo. No Pacto Áureo, que comemora-se mais um aniversário este ano, foi exatamente o consenso do movimento espírita que baniu essa expressão de filiadas da Federação Espírita Brasileira. E a partir daí, então, adotou-se um novo termo, adesa. Em ser adesa, cada instituição tem independência, tem autonomia. Ela segue por um princípio de unificação os princípios comuns, que são baseados, exarados das obras da codificação. E assim a gente vai caminhando. E o Dr. Bezerra, ainda na espiritualidade, continua trabalhando em prol dessa unificação do movimento espírita. As coisas estão tão somadas, tão juntas, que é quase difícil fazer uma pontuação sem tocar de passagem nos outros pontos essenciais. Mas com Francisco Cândido Xavier, nós temos ainda o ranço na sociedade em que cada pessoa que se declarava espírita ainda era estigmatizado. Era como se fosse feiticeiro, macumbeiro ou qualquer coisa nesse sentido pejorativo na sociedade, além do estigma que perseguia na convivência social. E esse estigma somente desapareceu a partir do momento em que esse companheiro teve coragem de encarar a mídia. Os famosos 2 pingafogos. Quem ainda não assistiu, aproveite, por enquanto está no YouTube. Não sabemos até quando vai permanecer ali. Mas por enquanto está à disposição. O primeiro e o segundo. Então ele foi sabatinado pelos expoentes da cultura do nosso país naquela época, no meio da comunicação. E então eram pessoas escolhidas a dedo para sabatiná-lo. E ele, sereno, tranquilo, responde às perguntas. E o programa que era previsto ser um tempo, dobrou o tempo, ele acessou mais. Mas eu não vou passar do meu tempo não, pode ficar tranquilo. Então, com esta imagem, graças à abertura que a mídia procedeu em nível nacional, a sociedade passou a conhecer quem era Francisco Cândido Xavier e a doutrina que ele professava. E aí partiu para o outro extremo. A partir de Francisco Cândido Xavier, não tem mais o espírita esta triste chancela de qualificações tidas como pejorativas. A partir daí, quando um espírita passou a ser um pouco descontrolado, um pouco intransigente, aí aqueles na sociedade que passaram a conhecer Chico Xavier falaram: mas você não é espírita? Porque o espírita, segundo o Chico, é paciente, é compreensivo, é tolerante e vai à prática das virtudes. Agora, então, a sociedade tendo esta visão, depara-se com João Aparecido intransigente, truculento, né?
esbarrando nas pessoas. E você assim, pensa em Chico e fala assim, mas você não é espírita? Aí tem duas alternativas, que normalmente se ouvia naquela época, graças a Deus ficou no passado. Eu sou espírita, mas não tenho sangue de barata. Sou espírita, mas não sou Chico Xavier. Sou espírita imperfeito. Porém, dava e dá chance a nós, cada vez que alguém venha cobrar de nós uma postura com o paradigma que passaram a conhecer, nós temos que agradecer a pessoa que faça a observação. Para assim, eu agradeço por estar chamando a minha atenção, porque você observa a minha atitude. Eu não tenho como observar a minha atitude. Então você está colaborando para que eu possa me conscientizar de que preciso trabalhar nesse ângulo, nesse espaço. Então, eis a nosso preito de gratidão a esse espírito, na espiritualidade de hoje, mas que deixa esse legado, não só dos mais de 400 livros, mas o exemplo realmente de um verdadeiro espírita e também antes um verdadeiro cristão. Aí entrou. Então nós vamos lembrar exatamente que ele nasceu em Pedro Leopoldo, dia 2 de abril de 1910. Filho de João Cândido e Maria João de Deus. Considerado médium do século, o maior psicógrafo de todos os tempos. Eleito pela mídia o maior brasileiro de todos os tempos. O homem chamado amor. Então veja o reconhecimento público que estas pessoas, mesmo sem serem espíritas, reconhecendo um verdadeiro cristão. Não havia nenhuma restrição para receber as pessoas que lhe buscavam. Não tinha que ser espírita para lá estar. Bastava que fosse um ser humano, até que não tivesse crença. Mas se fosse procurar, é porque a dor, a aflição havia batido a sua porta. E ali a solidariedade dele não faltava. Então seus dados biográficos estão em vários dos seus livros. Pelo fruto é que se reconhece o valor da árvore. E isso nós encontramos em Lucas, no capítulo 6, versículos 43 a 45. É a expressão conhecidíssima a todo cristão e mais os espíritas que estudam o Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus sempre falava, usava essa expressão, que vai se reconhecer o valor da árvore pelo fruto que ela produza. Então o valor desse companheiro, desse espírito, demonstrou pelo que ele produziu e o legado que ele nos deixou. Mas nos encontramos também no valor desta obra por ele legado. Quem são os espíritos que davam sustentação a ele, dentre tantos que usaram a sua mediunidade? Mas então havia esse bloco maior junto a ele. Nós estamos, ele recebido pelo mestre, é óbvio. O mestre é realmente aquele que veio trazer a sua doutrina e que prometera aos discípulos que se os amassem e guardassem os ensinamentos, ele rogaria ao Pai e enviaria um novo Consolador. E isso já estava se despedindo, chegando próximo ao seu martírio. Eu vou para o meu Pai, porém não vos deixarei órfãos. Se me amardes e guardar os meus ensinos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que repetirá tudo que vos tenho dito, e vos falará de muito mais que por ora não podeis suportar, e ficará convosco por todos os tempos. Então, junto à mediunidade dele, uma pleiade de espíritos utilizaram este canal. Mas é óbvio que Emmanuel foi o disciplinador. E junto a ele o Dr. Bezerra, constantemente através do receituário. E vamos observar exatamente a advertência de Emmanuel daqui a pouquinho. Então tudo começou com o aporte dos espíritos. O primeiro livro lançado foi Parnaso de Além Túmulo. Esse aporte dos espíritos, porque não foi um espírito. Quem conhece Parnaso de Além Túmulo sabe que é uma pleiade de espíritos ali, de expoentes da poesia, da prosa, do verso, do meio erudito, onde isto abalou realmente o meio cultural do Brasil,
Porque quem é esse Chico Xavier? É um semi-analfabeto lá de Pedro Leopoldo. Bem, se é um semi-analfabeto, já ficou banida a ideia de que aquilo era da cabeça dele. Que ele não tinha cultura, não tinha adestramento, aprendizagem para escrever um livro deste porte. E mais ainda, surgiu ali aquele bem, se é da cabeça dele, ele então merece uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Porque nenhum daqueles que ali estão consegue escrever em dois estilos. O estilo é como se fosse a impressão digital. E todos aqueles autores que se encontram para nascer em túmulo, os estilos foram reconhecidos pelos mais rigorosos críticos. Então não foi começando com um espírito a sua projeção. Os espíritos diziam, chegamos. Fato análogo aconteceu com a advinda do Consolador. Fato análogo aconteceu com o advento do Espiritismo, ou seja, da preparação através de Allan Kardec, dos Espíritos, para o lançamento do Livro dos Espíritos. Mas antes do lançamento dos Espíritos, também o plano espiritual comandou um aporte generalizado de espíritos batedores, de espíritos singelos, que estavam à mercê da sociedade do nosso planeta. É ressaltado Estados Unidos, a França, a Inglaterra, Brasil, os países que tinham maior possibilidade da divulgação desses fenômenos. Porém, não havia privilégio, eram os espíritos que se prestavam ao deleite das mesas girantes, aos fenômenos físicos, sem nenhuma preocupação com moralidade e coisa, era simplesmente deleite, era coqueluche do momento. Então aquilo abalou a humanidade, abalou os habitantes do nosso planeta em todo o orbe. Eram os espíritos dando um aporte. Nós existimos. Nós, no dizer de Jesus, se os homens não falarem, as pedras falarão. E eram as pedras, aqueles chamados mortos, que estavam procedendo nesses fenômenos. E depois, na medida que foi sendo trabalhado a vinda do Consolador, esses fenômenos foram diminuindo de intensidade até que desapareceram. E aí é lançado o Livro dos Espíritos. A doutrina, o Consolador, chega a partir desse momento então. Então, lembrando, nesse açude em Pedro Leopoldo, em 1931, foi o encontro de Emmanuel e Francisco Xavier, ainda adolescente. Nesse açude, então, Emmanuel faz a ele as propostas. Emmanuel, estou à disposição do médium Chico Xavier para o trabalho da mediunidade com o Evangelho de Jesus. Para atender o compromisso, o médium deveria atender 3 pontos básicos: disciplina, disciplina e disciplina. E ainda Emmanuel recomendou que ele sempre fosse fiel a Jesus e a Allan Kardec. Se porventura Emmanuel se afastasse de Jesus, que ele o abandonasse. Se ele se afastasse de Allan Kardec, que ele o abandonasse. Então sedimentava exatamente aí esse plano maior da vinda do Consolador. Dentre a vasta bibliografia mediúnica de Francisco Xavier, o nosso Chico, a série de romances de Emmanuel é composta por 5 livros, incluindo Paulo Estevão, os romances, focando exclusivamente a nossa atenção nos livros onde está a saga de Emmanuel. Nós vamos encontrar 4. E esses 4 livros são Há 2000 anos, onde ali Públio Lentulus vem a revelar Emmanuel, o senador romano. Em 50 anos depois, ele aparece como Nestório. E em Ave Cristo, ele tem uma passagem muito, quase que en passant, vamos dizer assim, como Basílio. Porque a proposta de Emmanuel nesse romance não é falar sobre a saga dele especificamente, mas exatamente da Quinto Varro e de Tassiano. Então são 2 espíritos que até certo ponto o filho era renitente, agarrado às tradições do patriciado romano, às suas crenças, e deu muito trabalho para ele se converter ao cristianismo, ou à doutrina do Cristo. E em renúncia, ele vai aparecer como Padre Damiano. Mas hoje nossa atenção está concentrada, pelo convite que nós recebemos, de comentar o Ave Cristo.
Porém, fiquem tranquilos. Eu gostaria só para fim de estatística de fazer uma pergunta a vocês. Quem já leu este livro, levante a mão. A maioria não leu. Então eu não vou contar a história do livro. Porque muitos anos atrás, eu ainda era jovem, havia um programa nos canais de televisão em que uma pessoa estava com o livro nas mãos, e chegava o outro participante do programa humorístico e começava assim: esse livro é maravilhoso, e começava a descrever sobre o livro, contava a história toda do livro. Quando terminava de contar, aquele que ia ali, então leva de presente, porque já sei o que tem um livro. Tirar a beleza de quem não leu é perder esse privilégio, porque é óbvio que em poucos minutos não vai dar para descrever o conteúdo. E mais ainda, na medida que a pessoa suavemente, no seu próprio ritmo, vai fazendo a sua leitura e vai fazendo a sua meditação, como eu disse, não é um romance de deleite, é um romance porque é uma história, mas uma história real, onde está implícita a trama de vidas, história verdadeira, e onde passa exatamente o valor da renúncia, o valor da abnegação. E enquanto que nós, na atualidade, temos dores e aflições e problemas, todos nós os temos, mas quando mergulhamos nesse livro, vamos ver que a natureza dos problemas que esses primeiros cristãos enfrentaram eram muito mais cruéis, muito mais dolorosos, muito mais afligentes do que o que nos acicata no momento. Hoje temos, comparado com essas vidas, um relativo conforto, um relativo bem-estar, e principalmente nós que estamos no Brasil, ficamos chocados de ver a falta de liberdade, em sentido amplo, até a liberdade de consciência, não é só a liberdade física de ir e vir. Então isto realmente é uma conquista que precisamos estar conscientizados para valorizar o momento em que estamos vivendo, e no país que estamos vivendo, na comunidade que pertencemos. Então, é óbvio que nós vamos dar uma pincelada. Então podemos dizer, neste romance conhecemos outra vida do espírito Emmanuel, desta vez como filósofo Basílio, sendo filho de escravo e posteriormente conseguindo a sua liberdade, tendo sido casado e tendo uma filha, mas ambas morreram precocemente, mas a vida deu-lhe uma outra filha adotiva, a quem também a denominou Lívia. Lívia não foi filha de Emmanuel, foi quem? Está lá atrás, há 2000 anos. A esposa. Então é onde está aquela bela história de alma gêmea, né? Há 2000 anos. Então, lembrando de sua Lívia, lá no fundo dos reforços da alma, essa filha adotiva, ele denomina de Lívia. Então vamos observar um aspecto interessante. Esse destaque nos leva exatamente a um ponto importantíssimo deste romance, deste livro. Porque ele vai aparecer praticamente quase no final da primeira parte, ligando com a segunda parte do livro. O livro é dividido em duas partes. Então, nesse ínterim, há uma ligação desta Lívia aí com o próprio Tassiano. Então vamos observar que ele não está ali solto na história. Ele também passa a pertencer a essa história de um link. E é interessante como que um plano maior conduz esses fatos. Mas vamos lá, se eu me perder no raciocínio, vocês podem me ajudar. Mas esse livro conta então a história de Quinto Varro e Tassiano. Quinto Varro é o pai, Tassiano o filho. Almas ligadas por várias reencarnações e se reencontram no 3º século do cristianismo, em região controlada pelo Império Romano, como exemplo de simplicidade, confiança e amor
os pioneiros da Boa Nova entregam-se ao serviço do Cristo, tendo como sustento apenas sua poderosa e inquebrantável fé. Esse romance nos faz meditar sobre o poder do amor e como podemos progredir de vida em vida, desfazendo as nossas inferioridades e fazendo nossa luz brilhar. E então entra nas divisões dos capítulos. Antes de falar nessa divisão dos capítulos, vamos observar um aspecto muito interessante. Aqueles que tinham ascendente judaico, e de uma certa forma, costumamos dizer assim, nós temos ascendente judaico-cristão, porque Jesus veio à Terra naquele povo que era considerado uma ilha de monoteísmo, cercado por um mar de politeístas. O povo judeu era o único povo monoteísta àquela época. Então, nesse ponto, eles estavam assim à frente em termos de conhecimento, em termos de doutrina, em relativo aos outros povos. Os outros povos politeístas adoravam deuses que representavam fenômenos naturais. E então, os romanos não fugiam desse processo como sendo um povo politeísta. Então era o Deus do amor, era o Deus do comércio, o Deus da guerra, o Deus da colheita, a deusa da colheita, e assim por diante. Mas eles, na medida que tinham contato com o cristianismo, digamos assim, com a doutrina cristã, melhor dizendo, que eram os ensinamentos naturais do Cristo, não havia ainda aquele colégio que foi criado a partir dos concílios. A partir daí nasce a religião dos homens, que é o cristianismo, com modificações, incluindo o sacerdócio organizado, e toda a estrutura eclesiástica surge a partir dos concílios. Então, quando se fala do primeiro, segundo, terceiro século, ainda nesse aí, eram os cristãos daquela forma singela, era a comunidade organizada por Simão Pedro e pelos apóstolos daquela época ainda. Então era, podemos dizer assim, o cristianismo nascente, ou a doutrina cristã, a igreja cristã. Então, dentro desta visão, havia assim um choque muito grande, um choque cultural entre os cristãos e a cultura romana, que era a cultura que predominava na época, porque aqueles deuses deles demonstravam sempre poder, e dava isso, eles dominavam, era o centro do planeta, era Roma praticamente, então o centro do mundo, então todas as ruas levam a Roma, né? A essa expressão, porque era o centro, considera o centro do mundo. Então nessa expressão nós vamos encontrar exatamente o reflexo do ser humano projetado nos ídolos que eles adoravam e tinham as suas crenças. E Jesus veio na singeleza, demonstrando a sua doutrina, e na sua demonstração de amor, ele procurou aqueles que eram considerados como os pobres de espíritos. E quando ele considerava os pobres de espíritos, ele estava vendo, não era o aspecto exterior, mas ele está vendo exatamente a pérola que existia em cada um daqueles corpos, a alma imortal. Então todas as filhas de Deus, criadas por Deus, que transitoriamente poderia estar revestida de um corpo em uma situação social depauperada, carente, miserável, e assim ele voltava-se para os deserdados da sorte. E isso criava naqueles que estavam no topo da pirâmide, mesmo na cultura judaica e os romanos já tinham resistência ao próprio povo judeu, que era um povo dominado. Então eles não queriam saber de mistura com aqueles que eram seus subalternos, e muito menos ainda com aquele movimento onde eles se voltavam para os deserdados da sorte. Era aquela magote de estropiados, de cegos, de paralíticos, leprosos. Eram esses deserdados que tinham uma abertura para receber a mensagem de Jesus. Os outros que estavam vivendo nababescamente achavam aquilo a doutrina da pobreza e não queriam se misturar.
Então, esse choque cultural era muito grande. E tanto que Jesus foi perseguido em primeiro lugar, foi pelo Sinédrio, pelo sacerdote do Templo de Jerusalém. E tanta instância houve por parte de Caifás e Anás, que o Pilatos foi obrigado a tomar uma atitude, uma providência, porque senão o descaso dele chegaria a conhecimento de César, ele perderia realmente o governo da Palestina. Para que isso não acontecesse, ele teve que se envolver com toda aquela história. Então isto nos leva a perceber que, para que um romano se convertesse ao cristianismo, ou à doutrina de Jesus, teria que passar por um processo realmente de transformação, podemos usar a expressão quântica, porque era uma mudança radical. Não só porque tinha todo o culto dos antepassados, no que eles se orgulhavam disto, e a forma que foram educados para ser realmente o povo dominador. E depois começaram a desenvolver o sentimento de singeleza, de simplicidade, para começar a vislumbrar a humildade e se misturar não só ao povo judeu, mas também aos cristãos. Isso para eles era muito difícil. E Tassiano era renitente. Então, Quinto Varro já vinha de longas experiências, querendo conduzir esse espírito que ele considerava seu filho do coração. E então, quando ele fala do projeto dele de vir à Terra, de reencarnar, para estar junto com o filho e trazê-lo para Jesus, os mentores espirituais perguntam se ele estava preparado para isso. Se ele sabia a envergadura desta missão, a dificuldade. E ele falou assim: meu coração fala mais alto, tenho que voltar. E então, vem a saga de Quinto Varro e Tassiano. Então, prosseguindo, na primeira parte são 7 capítulos. O primeiro capítulo fala preparando o caminho, vai início da história. No segundo capítulo, corações em lutas. Aí então, o romance pega um calor bem intenso, porque é aquilo que a gente já conhece da vivência humana, desse entrelaçamento e principalmente como está sendo trabalhado o romance dentro da cultura romana. Aí toda aquela decadência da sociedade romana estava ruindo realmente, vem no enfoque, com todo o critério de não colocar cores muito fortes, mas não tem como evitar de fazer essa abordagem. Então, para algumas pessoas sensíveis, essas colocações, até certo ponto, sensibilizam e pode até chocar um pouco, mas vejamos, era a cultura daquela época do povo romano. Depois entra na parte do compromisso do coração. Aí vai a aventura de mulher. No 5º capítulo, reencontro. Então começa aí o reencontro de almas que estão voltadas nesse entrelace. Depois entra no caminho redentor, vem o martírio e o amor. Termina a primeira parte. Como é fácil contar o livro, não é? Então esse romance nos faz meditar sobre o poder do amor. Como podemos progredir? Ele voltou. Está retornando, então aqui nem aqui. A outra tecla. Aqui para mim está invertida. Então, essa é a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Ué. Aí está voltando. Inverteu. Você entrou, passou. Agora passou. Tá, estou indo para aqui no up down. Então, na segunda parte, vem entre as provas e lutas. No capítulo 2, sonhos e aflições. Capítulo 3, almas em sombra. No capítulo 4, vai falar sobre sacrifícios. No capítulo 5, expiação. Capítulo 6, solidão e reajuste. E o capítulo 7, onde há o relaxamento, né? Que é o fim de luta. Então, pelos títulos dos capítulos, a gente percebe a densidade dessa história.
Podíamos dar uma pincelada nos capítulos, mas o tempo não vai nos permitir, nem temos essa pretensão. Pela proposta que fizemos, não vamos tirar o sabor desta leitura. Porém, não podemos deixar de dar algumas notas, até para despertar a curiosidade. Por um exemplo, a história deste romance concentra-se no Varro, quinto Varro, e no filho Tassiano. Então, Tassiano se consorcia com Helena. Mas antes do consórcio dele com Helena, que também é filha de um patrício romano, todos eles na família, no povo romano. Helena tem uma experiência de jovem e se engravida. E então, a escrava que era ali a companheira dela, insta fazer um passeio lá para os parentes dela, bem distante. E então, com esse objetivo, solucionar o problema dessa gravidez. Porque não podia aparecer na sociedade romana esse desejo dela, porque ela estava prometida o casamento para Tassiano. E eis que então, lá nessa cidade distante, ela dá à luz e não quer nem ver a criança. Mas a escrava que estava com ela, pega a criança no colo e informa que ela tinha a mesma marca de nascença que a mãe tinha, que Helena tinha. E ela, como que, para deixar alguma identificação, pega o colar com o camafeu e coloca na filha recém-nascida. E depois, então, ela manda a escrava desfazer da criança. E então, com dor no coração, aquela história, coloca numa chaneca, espécie de um cesto, e vai deixar no caminho da vida, em qualquer lugar. E ela, percebendo que um ancião estava se aproximando, é exatamente naquele caminho que ela deixa a charneca. E então, quando esse senhor, já de uma idade avançada, vai chegando próprio, escuta o choro da criança. E ele então se condói, mas quem é que esqueceu uma criança no caminho? E então pega a criança, aconchega e não tem coragem de abandoná-la. E essa é a história que já está colocada ali no início, que ele, Basílio, agora é o ponto de contato, Emmanuel com a família Quinto Varro e Varro, ou todo o romance de Ave Cristo. Então Emmanuel, na condição de um ancião, Basílio, cristão, então ele pega da criança e adota a partir dali. E ele coloca o nome de Lívia. Então Lívia, na realidade, é filha de Helena, com quem está compromissado o casamento com Tassiano. Então Tassiano nunca soube desta filha de Helena. O romance todo não vem tomar conhecimento. Porém, mais tarde, eis que essa história se desenvolve, e Basílio acaba se aproximando de Tassiano quando ela já é uma moça. Aí a filha, o Tassiano casou e agora tem duas filhas, uma está com a mãe em Roma e a menor, a caçula, com ele, e meio adoentada. Então ele resolve fazer passeios de barco, etc., para distrair esta filha. Em dado momento, eles passeando de barco, escutam uma canção muito interessante. E ele, atraído pela canção, encosta o barco. E a menina, também deslumbrada com aquela voz, e identifica quem é que está cantando. E aí então ela perguntam a ela: quem é o autor da tão linda melodia? Vai assim: é meu pai. Ah, mas eu gostaria muito de conhecê-lo. E eis que então ela leva a casa que era bem próxima. E então Tassiano passa a conhecer Basílio. Então esse é o contato de Tassiano com Emmanuel. E a partir dali então, ele era realmente muito culto, estudara Alexandria, tinha múltiplas habilidades,
E a filha também tocava harpa. E então, nesse ínterim, ele arruma uma moradia próxima lá da cidade que ele morava, em Lyon. E aí, morando próximo da propriedade, ela, Lívia, passa a ser a preceptora, a professora da filha de Tassiano. E a história vai começando a se enrolar por aí. Muito bem, mas é só para destacar o contato, porque Emmanuel dá esta passagem, a influência que deu ali, e depois ele acaba também sendo executado na história ali como os cristãos, que estavam volta e meia, um magote levado para o circo de Roma, o circo, eu lembro, de Lyon, era a crucificação, eram devoradas pelas feras, volta e meia tinha novo embate da destruição dos cristãos. Esse romance nos faz meditar sobre o poder do amor. Aqui no Enter ele está voltando. Ah, está voltando. Tá não? Pera, deixa eu voltar. Deixa eu voltar ali no começo de hoje. Vou acreditar que não esteja voltando, tá bom? Estou apanhando com esse computador. Está aqui. Então, a segunda parte, aqui dá o Enter, né? Então, vamos acreditar que... Tá. Esse romance nos faz meditar sobre o poder do amor e como podemos progredir de vida em vida, desfazendo a nossa inferioridades e fazendo nossa luz brilhar. Hoje, como outrora, na organização social em decadência, hoje como outrora, quer dizer, a sociedade romana estava em decadência, a nossa não está, né? Então, os valores do passado ruem. Então, a sociedade passa a exigir novos valores. E aí é a grande oportunidade do cristianismo redivivo atrair exatamente as almas que estão em busca de esclarecimento, de aconchego, de um novo direcionamento. A mensagem da doutrina espírita é a única que tem conteúdo. Tem conteúdo para atender não só o presente, como o porvir. Então isso nós encontramos nas obras da codificação, em que todas as doutrinas são meritórias, são abençoadas. Mas as doutrinas, ela vai passando por um período, atendendo determinada época. Muito mais ainda se ela é fechada em dogmas. Porque na medida que a inteligência vai progredindo, a tendência é se libertar desses dogmas. Então, vejamos que todas elas tiveram e têm função social. Costumo dizer, todas as doutrinas são boas, impulsionam a criatura para o progresso. Mas dentro desse progresso, também Allan Kardec coloca para nós que a doutrina espírita não é mais uma doutrina e nem a doutrina do futuro. É reconhecido como o futuro das religiões. Não é apenas uma religião, é a religião do futuro. É o futuro das religiões, porque é a síntese do que a humanidade conquistou até então, em termos de caminhamento. Tanto que a doutrina espírita tem as suas raízes em todas as doutrinas do passado. A reencarnação não é novidade. Ela vem da doutrina mais antiga do Oriente, lá da origem, como diz a doutrina de Pitágoras, que bebeu na metempsicose. Porém, reencarnação não é mais a metempsicose. Feitas as correções. Ou seja, na metempsicose admite a retrogradação, voltar à forma original. A reencarnação não admite isso porque ela é tangida pela lei do progresso. Então caminhamos para a frente e para o alto. Nenhuma alma ou nenhum espírito perde o progresso que já conquistou. Ele poderá reencarnar numa posição socioeconômica inferior, na base da pirâmide, se ele esteve no topo da pirâmide. Se ele foi um senhor e maltratou aqueles que estavam seus dependentes. Pela lei de causa e efeito, poderá renascer numa condição subalterna, mas não perde as aquisições. É onde, naquele meio onde ele está, ele traz
as tendências inatas da sua experiência, do seu progresso. Então ele vai influir para o progresso onde ele estiver. Então podemos ver esses movimentos sociais. Os que lideram esses movimentos sociais estão ali, não é gratuitamente, os líderes. Eles têm um comprometimento com aquele grupo que ele massacrou, que ele prejudicou no passado. Agora ele retorna no mesmo grupo para sentir exatamente as experiências que ele não tinha visão do que era pertencer ao grupo. E com a experiência que ele traz, ele então tem uma estrutura interior diferenciada que leva a mobilizar recursos para a transformação daquele status quo. E assim nós estamos vendo, movimento feminista, por exemplo, quantos séculos as mulheres passaram subalternas, mas não resta a menor dúvida que as líderes desse movimento sentiram na pele, mas aquele espírito que ali está, anteriormente massacrou esta comunidade, massacrou esse conjunto, renasce no meio, sentindo na própria pele e com a experiência de condução, de domínio, de poder, de liderança, não se coaduna num processo restrito de ser um integrante do grupo. Então estimula e leva a progressos. E então, alguém perguntou uma ocasião para um determinado companheiro do movimento espírita, que estava fazendo esse tipo de colocação, falou, mas daqui a pouco, com esse estado, nós vamos ver que os grupos estão melhorando, estão progredindo. Então, quem realmente ainda tem essa pendência, vamos supor um homem másculo que maltratou mulher, não tem onde renascer mais, né? Dentro, na atual conjuntura, que pudesse sentir na pele um dominador, né? Um escravocrata, um homem que fosse realmente assim, péssimo companheiro para as mulheres. E aí o companheiro vai assim, não, nos dias atuais tem sim. Ele vai renascer lá naquele cantinho onde as mulheres não é obrigada a usar a burca. Porque ali ainda a mulher está constrangida. Agora nós estamos vendo que também ali existe liderança conduzindo para que haja sublevação e a emancipação daquele grupo. Então há necessidade que tenha o espírito esse vigor. E então aquele que massacrou, que prejudicou, ele vai passar pela experiência, mas tem uma estrutura interior de perseverança, de tenacidade. E ele acaba beneficiando o grupo e realmente estabelecendo o processo do equilíbrio. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força bruta, Cristo reina. Esta é a última página do livro Ave Cristo, página de Emmanuel. O Espiritismo que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas, para estender-se vitorioso a chamamentos do Senhor em toda a parte. Então vejamos, depois do desenvolvimento dessa história, Emmanuel dá o fechamento da história, onde falou do cristianismo, onde é o exemplo vivo de almas passando pelas tormentas, dando testemunho de amor a Jesus e aos semelhantes, e vivendo a doutrina cristã do perdão, da dedicação, da abnegação e por aí afora. A ele então, cristianismo redivivo, o consolador prometido, o Espiritismo que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho. Nós somos espíritas, então estou me dirigindo aos espíritas. Quem esteja vindo pela primeira vez, quem não é espírita, não estamos chamando a atenção, chamando a atenção do espírita. Por ele está falando diretamente para os espíritas. Redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas, para estender-se vitorioso. Há quem diga que o Espiritismo será aquilo que os homens deles fizerem. Assim aconteceu com a doutrina cristã. Enquanto era a igreja do Cristo, era pura,
a passar pelos concílios, foi sofrendo as transformações, as modificações, incrustações dos dogmas, o sacerdócio organizado, totalmente desfigurado. Eis aí porque, quando Jesus promete o Consolador, diz: repetirá o que vos tenho dito. Ora, repetir é tirar tudo que foi incrustado, é resgatar o Evangelho, ou a Boa Nova, em espírito e vida. Então essa é a proposta do Consolador. E avançar, vos falará de muito mais que por hora, aquela época, 2000 anos, não podiam suportar. Hoje nós podemos suportar. Hoje nós questionamos. Hoje queremos saber o porquê disso, o porquê daquilo. E não somos só nós, não. Ainda ressoa na acústica da nossa memória uma reportagem de impacto. Hoje nós ouvimos falar muito dos repórteres. Os repórteres, principalmente aqueles que estão sempre assim, onde uma personalidade, alguém que seja um ícone na sociedade está, tem vários repórteres ali prontinho para fazer a sua reportagem. E assim, um líder religioso estava exatamente em Auschwitz, e lá observando aquele museu lá, para não deixar cair no esquecimento daquela atrocidade, aquele genocídio. Ele então, olhando aquilo, lá dos refolhos da alma, saiu uma pergunta, que deveria ser uma pergunta íntima, mas deu voz à pergunta: Deus, onde é que estavas que permitisse um atrocismo desse tipo? Tão chocado com tudo aquilo que ele estava vendo, ele questionou. Nós podemos questionar, mas agora, sendo um ícone, a imprensa colocou em manchetes aquilo. Então, esse é o momento em que a humanidade, de uma forma generalizada, pergunta: por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que tanto disparate? Por que tanto esquecimento? E as perguntas são assim, milhares, muitas perguntas. Todas as perguntas querem respostas. E atendendo a essas respostas, esses anseios, o primeiro livro da codificação, o livro dos Espíritos, é em forma de perguntas e respostas, para atender nossos anseios. Enquanto a perturbação se alastra, envolvente, e enquanto a ignorância e o egoísmo, conluiados, erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes induvidáveis dos vivos da eternidade se expressem, consoladores e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Alinhando, pois, as reminiscências deste livro, não nos propomos romancear. Olha o que diz Emmanuel: fazer literatura de ficção, mas sim trazer aos nossos companheiros do cristianismo redivivo, na seara espírita, breve página de história sublime dos pioneiros da fé. É esse o objetivo então do livro. Que o exemplo dos filhos do Evangelho, nos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que saibam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores e pedras em pães, nas tarefas que o alto depositou em nossas mãos. Hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário e do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. Pegou pesado, não é? Mas as palavras precisas. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter
a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus. Suplicando-lhe assim, nos ampare o ideal renovador, nos caminhos de árdua ascensão, que nos cabe trilhar, repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Emmanuel. Isto ele assinou em 1953, por coincidência 18 de abril, né? Então, o nosso Francisco Cândido Xavier, mais de 400 livros publicados. Há quem não conheça o Chico? Então vamos na opinião livre, opinião espírita, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, e a parceria com o Waldo Vieira, nós encontramos exatamente na abertura do livro a fidelidade de Emmanuel ao codificador está explicitada no texto O Mestre e o Apóstolo, onde destaca luminosa coerência entre o Cristo e o Apóstolo, que ele restaurou a palavra e conclui: Jesus, a porta, Kardec, a chave. Também Fonte Viva, nós vemos lá de destaque, os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Capítulo 17, Fonte Viva. Estude Viva. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Socorro Oportuno, capítulo 40. Há quem não conheça esses livros? Como é que nós chamamos esses livros? A Codificação, ou o Pentateuco, ou as obras básicas da doutrina espírita. Então nós temos ali o Livro dos Espíritos. Nós podemos observar que é colocado na primeira parte de onde vim, na segunda parte o que sinto, na terceira parte o que sofro, e na quarta parte para onde vou. Primeira parte das causas primárias, de onde vim. Na segunda parte, o que sinto, é a segunda parte do mundo espírita ou mundo dos espíritos, a mediunidade basicamente. Porque sofro, as leis morais, terceira parte, e temos o Evangelho segundo o Espiritismo desdobrando. E a quarta parte, para onde vou, é esperanças e consolações, e o livro é o céu e inferno. Então nós temos aí as 5 obras básicas. Como Emmanuel está com Kardec, nós vamos observar que ele também faz um presente para nós. A primeira parte nós encontramos de Emmanuel, pelo Chico Xavier, A Caminho da Luz, desenvolve a primeira parte. Na segunda parte nós encontramos no mundo espírita a seara dos médiuns. Na terceira parte nós encontramos das esperanças, na terceira parte encontramos o Evangelho, as leis morais, é o livro da esperança. E a quarta parte da esperança e consolações, ele fala sobre a justiça divina. E o livro onde é dedicado ao livro dos Espíritos, a religião dos Espíritos. Também vemos lá exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala sobre a autoridade da doutrina espírita. Essa autoridade existe, concordância e universalidade dos ensinos. Então, ela não é baseada numa única pessoa, nem um único espírito. E Allan Kardec coloca na Revista Espírita, de 1868, veja a lucidez do bom senso de Allan Kardec. Toda alma encarnada ou desencarnada é espírito, tem o direito de ter a sua opinião. Todos nós temos o direito de ter a nossa opinião. Só não o tem de apresentá-la como princípio doutrinário.
Por quê? Porque foge à concordância e universalidade. Não é a doutrina de Allan Kardec, a doutrina dos Espíritos. Então, não cabe a nenhum expositor a fazer uso da tribuna dizer assim, porque eu acho que... Não. A responsabilidade, a doutrina espírita nos diz, os Espíritos nos diz, tal obra referendando a obra. Porque quem vem à casa espírita não está interessado em saber a opinião pessoal, mas está querendo entender a doutrina espírita. E Allan Kardec deixa bem claro isso para nós. A religião dos Espíritos, em base de sabedoria e amor, a refletir o Evangelho sob inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estamos vendo ali, novamente Chico, Emmanuel, Dr. Bezerra, Allan Kardec. E Jesus está lá, que é realmente o mestre. Paulo Estevão não está naquela reunião de romance, porque não está dentro da sequência de Emmanuel, as experiências de Emmanuel. Mas ele pertence ao quinteto. E assim então usa essa expressão. Assim como não haveria Paulo sem Estevão, porque realmente era Saulo, passa a ser Paulo depois da experiência dolorosa. Quem já leu Paulo Estevão há de lembrar, e quem não leu, fica o convite. Não haveria Chico sem Emmanuel, por ele foi o instrutor, foi o disciplinador, todo o trabalho ali, então foi em parceria. Seus livros, mais de 400 títulos, o legado dele, frutos da disciplina, perseverança e amor. Ele aprendeu isso com quem? Emmanuel. Mediunidade com Jesus. Mediunidade existe as mãos cheias. O difícil é com Jesus, que exige coragem em sustentar o mandato mediúnico, doação dos direitos autorais de toda a sua obra. A solidariedade para com os necessitados, mensagens consoladoras aos desencarnados, amparo aos mergulhados na pobreza. O divisor de águas do espiritismo na sociedade, antes e depois de Chico. 2 programas Finga-Fogo, maior difusão da doutrina espírita, as suas obras literárias e sociais. O conhecimento social, o que é o espiritismo e o que é ser espírita, a procura das casas espíritas. Então são os 3 tópicos como consequência dos 2 programas do Pinga-Fogo. O seu lado pitoresco, medo de morrer. Todo mundo conhece a história do avião. Ai, meu Deus! Aí, mano, por que essa gritaria dentro do avião? Todo mundo está gritando. Todo mundo? Não, você não é todo mundo. Mas eles têm medo de morrer, eu também tenho medo de morrer. Então isso, quando foi contado, todo mundo se deleita. Até o Chico tinha medo de morrer. Eu questiono, porque ele vivia mais lá do que cá. Agora, todas as expressões que ele usava, a gente percebe que é para que não ocorresse um distanciamento. Ele usava expressões para que a criatura se sentisse confortavelmente com ele. Essa expressão, se o Chico tem medo de morrer, até ele, por que eu não posso ter? Então, se ele começasse a se distanciar, a força do exemplo dele diminuiria de intensidade. Assim como hoje diz assim, mas Gandhi. Gandhi era Gandhi. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá é Madre Teresa de Calcutá. Diria, o Chico, mas era o Chico. Mas enquanto vivia aqui na Terra, ele se colocava assim na posição mais humilde, mais pequena. A pessoa assim, mas você, Chico? Eu não acredito. Aí vai as outras expressões. Chico, é bom a gente deixar de comer carne para evoluir? Os espíritos dizem que a gente deve deixar de comer carne. Ele responde simplesmente, eu gosto de um bom bife. É problema de cada um que vai comer. Mas no livro dos Espíritos, não é o que entra pela boca que faz mal, mas é o que dela sai. Então é mais perniciosa as palavras do que a alimentação. A alimentação é perniciosa para a própria pessoa, mas a palavra prejudica ou beneficia a comunidade. Chico, é válido a gente jogar na loteria? Quem pergunta está acostumado a jogar. Então o problema de decidir se joga ou não joga é da própria criatura. E ele então lhe diz, eu faço minha fezinha toda semana. Vão perguntar a ele lá em Uberaba, Chico, quem você era na encarnação, na época do cristianismo?
Aí a pessoa diz, não, eu devia ser uma rainha, devia ser um rei, devia ser um nababo. E ele respondia, eu devia ser uma pulga na juba do leão que devorava os cristãos. Essa é mais notável ainda, por quê? A pessoa saía dizendo lá, olha, perder bugico, ele disse que era uma pulga na juba do leão, e ainda saía crédula dessa informação. Pois não tem nenhuma base doutrinária, que se na época do cristianismo era uma pulga, como é que ele podia ser o expoente que era agora, como médium? Qualquer bom senso ia ver que realmente ele não está querendo extrapolar, esnobar, envaidecer, colocando as coisas nos seus devidos lugares. A visão das pessoas. Maria Tagaio, ocasião, estava numa noite de autógrafo que ele vinha uma vez por ano. Era de sábado para domingo. Hoje, se estivesse aqui, não teria condição de fazer pela insegurança. Ele começava às 8 horas, a noite de autógrafo, e ia terminar pelas 8 horas da manhã do dia seguinte. O salão era mais ou menos que não chegava a metade deste. Não comportava as pessoas esperavam na fila, fora, na rua, na calçada. E então, lá pelas 2 horas mais ou menos da manhã, eu consegui entrar no salão. E estava ali no meio do salão mais ou menos, interrompeu os autógrafos, e o pessoal da Maria Tagaio serviu ali uma bandeja com alguns biscoitos, uma torrada, um café, um chá, algumas coisas ali, para dar calçar um pouco o pessoal do desgaste. Quem estava à mesa, e aí então, o Chico pega uma xícara, leva à boca e toma um gole. Não sei se era café ou se era chá, porque estava no meio do salão. Aí do lado uma senhora assim, mas ele come. Com toda aquela situação de cima, a pessoa que usa a expressão está deduzindo o quê? Que ele é santo, que é espírito puro. Santo, espírito puro, não precisa comer mais. Então, a visão de Antusa. Antusa foi uma das pessoas que nós tivemos chance de conhecer em Uberaba, e isso daí até dá uma outra palestra. Eu acho que venci meu tempo já, né? É 5 horas? Então, ainda bem que não estourei o tempo, abusando da boa vontade de vocês. Conhecemos Antusa numa das andanças lá em Uberaba, e era uma senhora com limitações de audição, consequentemente porque não ouvia, também não aprendera a falar, e ela foi de uma certa forma instruída por Eurípides Barçanufo. Então bota tempo só atrás. Então pessoa da minha faixa etária deve ter tido a oportunidade de conhecer a Antusa. E passamos para conhecer o trabalho que ela desenvolvia. Ela tinha uma casinha nos fundos, tinha a casa que ela residia, um quartinho nos fundos, ela fazia o trabalho artesanal dela e distribuía aos pobres. Era tapete, bordados, coisa assim bem simples. Mas ela fazia um atendimento, quem chegasse ali reunia o grupo, aí ela lia uma parte do evangelho, fazia a prece, e depois começava realmente a dialogar com as pessoas. E nós tínhamos ido com uma companheira que, embora fosse uma casa aqui do Rio de Janeiro, já estava definida a função dela, o que tinha que fazer, mas ela acompanhou nesse grupo e da Uberaba, que ela tinha a esperança de, estando no grupo da Espírito da Prece, de repente surgisse uma oportunidade de estar com Chico, e Chico viesse a confirmar qual é a tarefa dela. Aí dissemos assim, olha, se é por isso, você vai fazer uma viagem intensa, longa, cansativa, e você tem 99,9% de probabilidade de voltar sem resposta, porque você já está definida o que tem que ser feito. Não, mas eu gostaria. Então vamos embora. E resultado, na sexta-feira em Uberaba, tivemos na reunião, e realmente é óbvio, a multidão que estava, aquilo era uma curiosidade da parte dela, e não teve beneplácito nenhum. E depois nós não tínhamos assim acesso ao grupo, que os expositores chegavam ali, eram conhecidos, tinha uma aproximação maior. Nós estávamos no meio da multidão que ali estava. E no dia seguinte pela manhã, então, fomos lá na Antusa. E nesse momento, nós estávamos um grupo de 4 ou 5 pessoas. E ela então começou, olhou para mim, você, blá, 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 blá. Aí o grupo adivinhou, você realmente já estava na tarefa da exposição naquela época. Aí virou para o outro companheiro que está conosco ainda no Lar Teresa,
esticou os braços e apontou para ele. Bum, médio de incorporação ou trabalho na sessão mediúnica. Aí quando volta-se para ela e fala a mesma coisa, que o trabalho dela era realmente na mediunidade, pelo mesmo sentido de gestos que ela usava. Aí de volta para o Rio, essa companheira vinha com lágrimas nos olhos, para se aprender minha maior lição da vida. Olha a minha expectativa, talvez tenha uma informação de Chico, ver Uberaba, aquela história, que muitas pessoas em busca de respostas. Olha, ele estava ali, de repente teria. E veja bem, nem conhecia a Antusa, com a dificuldade de falar, por ela veio a orientação que eu estava esperando. Faz bem, então nós não foi casualmente que a gente foi a Antusa. Então nós podemos observar que esta companheira deixou um lastro. O pessoal lá de Uberaba tem uma saudade muito grande dela. E ela fez algumas revelações muito interessantes também, da experiência que à noite o Chico se desdobrava e vinha estar com ela. Então ela sabia todinho do movimento através do Chico. Emmanuel surpreendeu Tristonho. Quem? O Chico. Aí Emmanuel pergunta, por que essa atitude? Ele não era severo, né? Como bom romano que tinha sido, né? Aí o Chico, Emmanuel, todos se casam. Aí Emmanuel, mas você está casado. Com quem? Eu não conheço a minha esposa. Você está casado com a doutrina espírita. Mas tudo bem, mas essa esposa não me dá filhos. Não tenho filhos. E Emmanuel, tem. Quem são meus filhos? Os seus livros. Tudo bem, mas esses livros não me dão netos. Como não dão netos? São seus livros vertidos para outros idiomas. Faz sentido. Então, agora vamos para o trabalho? Era assim que Emmanuel conversava com ele, né? A partir daí, toda vez que ele autografava um livro, e quando eu vi essa colocação, foi que eu entendi uma atitude, um gesto comum dele. Ele pegava um livro, todos, sem exceção, autografava e depois dava um beijo. Vai, meu filho. Ele falava, vai, meu filho, a pessoa pensava que era para ela, né? Mas às vezes era uma senhora, mas ele falava assim, vai, meu filho. A pessoa ficava, meu filho, seria minha filha, né? Mas estava se referindo ao livro. E os filhos foram espalhados por aí. Então o legado de Chico Xavier. Quem é esse espírito? Tinha assistência social no bairro dos Pássaros aos sábados. Aquilo, caravanas e mais caravanas saíam de São Paulo e de outros lugares, com caminhões de gêneros, arrumava cestas básicas, aquela fila imensa, e distribuía aquelas sacolas abarrotadas. Aí de repente, Chico estava sentado, e em frente dele as pilhas. Naquela época era cruzeiro, depois foi cruzado, foi mudando, né? Então, aí temos aí uma nota, a menor unidade de nota, tudo dobradinho, aquela pilha. E cada pessoa que passava, depois daquele atendimento, a fila chegava até nele. E ele então pegava uma nota daquela, entregava para a pessoa, quando a pessoa esticava a mão e beijava a mão da pessoa. E nós estávamos com o presidente da casa que pertencíamos, e aí eu aguentei a curiosidade. Falei, qual é a razão desse R$1? Qual a razão? Hoje seria R$1, né? Aquela época era cruzeiro, cruzado, no passado. Praticamente o valor é insignificante. Qual a razão disso? E isso é simbólico. Ele está dizendo a cada um que vem, tudo que está sendo distribuído, ele não tem nada a ver com isso. São as pessoas de bom coração, que vêm de cidades longes, distantes, e estão sensibilizados doando. Então ele não tem garantia nenhuma que amanhã eles estarão aí. Da mesma forma que vêm, eles deixam de vir. Agora ele está demonstrando que ele rigorosamente, no próximo sábado ele continuará aqui, dando esse R$1 e beijando a mão deles. Então esse assim, aquele era o dinheiro da pensão dele, que ele fazia questão de dar a cada um deles. Então ele dava esse exemplo de humildade. E também quando houve o fenômeno de Arigó, vieram os cientistas da NASA pesquisar a mediunidade de Arigó.
fizeram os testes que desejaram. Em consequência desses testes da Medina de Arigó, saiu o livro lançado nos Estados Unidos, depois traduzido para o Brasil, O Cirurgião da Faca Enferrujada. Então a primeira edição foi em inglês, foi lançada nos Estados Unidos. E ali estavam as fotos das pesquisas que eles fizeram. Esses mesmos cientistas foram lá também estar com o Chico. E com o equipamento que eles tinham, constataram que a aura do Chico era bem semelhante à nossa. Tinha 15 metros de raio. Então quem estivesse num diâmetro de 30 metros já estava mergulhado na aura. Foi aí que eu senti por quê? Que todas as vezes que eu fui a Uberaba, Caio Martins ou Maria Tagaio, nunca tive coragem de conseguir abrir a boca para dizer nada. Também já estava mergulhado na aura dele, né? Não precisava dizer mais nada, né? O legado de Chico. Voltou? Tinha plena consciência da sua ascendência, manifestada por apenas um desejo. Então ele via a multidão que corria, que ia lá para Uberaba, aquilo com a frequência, a partir do pinga-fogo, aquilo avolumou muito mais. Então ele deixava transparecer um desejo. Desejava desencarnar em um dia em que o povo brasileiro estivesse muito feliz. E desencarnou 30 de junho de 2002, no dia em que o Brasil conquistou o pentacampeonato de futebol. Ou seja, os brasileiros estão felizes da vida. Então era o desejo dele. Em consequência, foi caindo a ficha, que se costuma dizer ainda, né? A partir de uma semana, um mês, aí diluiu. Eles fizeram a parte deles, não fizeram? Emmanuel, esses primeiros cristãos, e agora estão aí os espíritas, os vanguardeiros do movimento espírita, esses que passaram pela terra, deixaram um legado que está conosco. Então, como eles fizeram a parte deles, agora vem, e nós? Estamos fazendo a nossa? É uma pergunta de retórica, não é para responder não. E nós estamos fazendo a nossa? Pelo menos já conhecemos os livros legados por eles. Então, se eu ainda não li os livros que estão aí disponíveis, eu não estou valorizando esse legado. Então, que possamos realmente dedicar um espaço do nosso dia para o cultivo das coisas da alma. Nós que somos almas imortais, para poder, não só a questão de valorizar, é extrair os ensinamentos que esses livros contêm, porque através desse conhecimento é que vamos alavancar o nosso progresso no sentido moral, o que falta na atualidade. A asa da inteligência está totalmente desenvolvida, né? Na atualidade, mas a da moral está assim. Então, no dizer de Allan Kardec, nós estamos vivendo a quarta aristocracia, em obras póstumas. A quarta não, ali coloca a quinta aristocracia, a aristocracia da inteligência. Falta agora a última, que é a aristocracia intelecto-moral. E aí é a função que compete nós, todas as religiões que estão, alavancar esse desenvolvimento, para que não é importante que estejamos espíritas, mas que nos espiritualizemos, desenvolvemos essa capacidade da espiritualização. Então, ainda há tempo para prepararmos-nos, para receber os que chegarão. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Não é? Então isso nós encontramos onde? Exatamente. Espíritas, amai-vos, é esse o primeiro ensino, instruí-vos segundo. E ele continua nos dizendo, o nosso Mestre Jesus, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Mas ele complementa, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz dele é diferente. A paz dele não é essa paz externa que nós ouvimos, por exemplo, de uma mãe
com as crianças pequenas, elas estão ali buliçosas, barulhentas, e o dia inteiro já está com a cabeça zonza, e fala assim: meu filho, me deixa em paz. Quer dizer, faça silêncio. Ou a paz, não tem guerra, silenciou os canhões. Não é esta paz. É a paz interior. Que essa paz interior, nós podemos estar no mundo em turbilhões de questionamentos, dores e aflições, mas a Escritura consegue manter a sua serenidade. Então, que possamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos vivendo o momento atual, neste país que é considerado coração do mundo e pátria do Evangelho. Coração do mundo nós entendemos ainda da forma geográfica. A pátria do Evangelho depende de nós. A família espírita cresce muito. Trouxe bastante incômodos. Por quê? Porque a partir de Franciscano Xavier, o IBGE também na sua pesquisa, no seu censo, divulgou que os espíritas são os que mais leem. E também os adeptos do espiritismo são os que têm melhor poder aquisitivo. Aí despertou a curiosidade, o interesse das editoras comerciais. Acabou o sossego das editoras espíritas. Então eles começaram a publicar, as editoras comerciais, toda e qualquer obra que se diga ser espírita, romance espírita. A editora comercial não tem nenhum compromisso com a doutrina. Ela quer o recurso financeiro. E então estão nos afogando com essa avalanche de obras sem critério, com conteúdo duvidoso. E cabe a nós joeirar. Temos que desenvolver o senso crítico através do conhecimento das obras básicas, a nossa referência. O que somar com as obras básicas pode ser considerado complementar ou subsidiária. O que contradizer ou desvirtuar é descartável, é inútil. E esta é a nossa tarefa na atualidade. Joirar. Muita paz.